Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de trigonometria. Vamos falar de lei dos cossenos. Bom, antes de entrarmos aqui nas leis dos cossenos, nós vamos tratar de cossenos de dois ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Bom, da trigonometria, eu sei que no primeiro quadrante o cosseno é positivo e no segundo quadrante o cosseno é negativo. No primeiro quadrante o nosso ângulo varia de 0 a 90 graus e no segundo quadrante vai variar de 90 graus a 180 graus. Então, por exemplo, aqui, se eu pego um ângulo aqui, de 30 graus no primeiro quadrante, esse ângulo eu consigo levá-lo para o segundo quadrante, tá? Quando eu levo esse ângulo aqui para o segundo quadrante, eu vou ter um ângulo, na verdade, agora, que vai ser maior do que 90 graus e menor que 180. Eu estou me referindo agora a esse ângulo agora aqui que eu destaquei de azul, tá? Então, o que está acontecendo aqui, Como eu sei que no primeiro quadrante esse ângulo é 30 graus, tá? Então, vou chamar aqui de θ aqui, que equivale a 30 graus. No segundo quadrante, basta eu fazer 180 graus menos θ. Por quê? Porque pelo meu desenho aqui, uma vez que esse ângulo aqui colorido de vermelho é 30 graus, eu também posso afirmar que esse ângulo aqui, de vermelho, é 30 graus, porque são ângulos opostos pelo vértice, tá? E aí, como eu sei que meia volta é igual a 180 graus, se você pegar o ângulo agora de azul aqui, está faltando exatamente 30 graus para ele completar 180, tá? Então, no segundo quadrante, basta eu fazer 180 menos θ. Então, sempre que você somar o seu ângulo θ com o ângulo de 180 menos θ, você vai trabalhar com ângulos suplementares, tá? Então, a conclusão que você pode tirar aqui, que o cosseno de um ângulo no segundo quadrante é exatamente o oposto do cosseno do ângulo no primeiro quadrante, tá? Então, o que eu posso falar então aqui, Se eu pegar um ângulo de 30 graus, o suplementar de 30 graus é 150 graus. Então, eu posso falar que o cosseno de 150 graus é exatamente igual a menos cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, que é um ângulo notável, é raiz de 3 sobre 2. Como eu estou no segundo quadrante, eu vou pegar esse valor negativo. De forma análoga, quando eu pego o ângulo aqui de 45 graus, que é um ângulo do primeiro quadrante, o suplementar de 45 graus é 135 graus, que está no segundo quadrante. A conclusão que eu tiro, que o cosseno de 135 graus é exatamente igual a menos cosseno de 45 graus. O 45 graus também é um ângulo notável, e eu sei que vale raiz de 2 sobre 2 o cosseno de 45. Então, eu vou pegar esse valor negativo. Se o meu θ for 60, o suplementar de 60 é 120, cosseno de 120 vai ser igual a menos cosseno de 60. Uma vez que o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 então vai ser dado por menos meio, tá? Então é muito importante você saber que a soma de ângulos, tá, quando forem suplementares, a soma desses ângulos tem que ser exatamente 180 graus. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o ângulo θ igual a 73 graus, 180 menos 73, eu vou ter 107 graus. Cosseno de 107 é igual a menos cosseno de 73. Perceba que agora o 73 graus não é um ângulo notável, tá? Então, para eu descobrir quanto que vale o cosseno de 73,
eu teria de estar fazendo uso de uma tabela trigonométrica, tá? Onde esse valor vai ser fornecido, ou então fazendo uso aí de uma calculadora científica, tá? E aí você vai ver que, utilizando aqui 5 casas decimais, o cosseno de 73 é 0,29237. Então, o cosseno de 107 graus vai ser menos 0,29237, porque são arcos que estão no segundo quadrante. Então, nós vamos utilizar, na verdade, aqui, quando formos aqui demonstrar a formulinha da lei dos cossenos, a gente vai precisar aí de utilizar essa identidade. Lei dos cossenos ou teorema dos cossenos. Em todo triângulo, o quadrado de qualquer um dos lados é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, diminuída do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado pelos dois lados, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui um triângulo, tá? Um triângulo de vértices A, B, C. Tenho aqui o ângulo A, o ângulo B e temos aqui o ângulo C. Oposto ao vértice A e ao ângulo A está o lado BC, que eu chamei aqui de A minúsculo. Oposto ao vértice C e ao ângulo C está o lado AB, que eu chamei aqui de C minúsculo. E oposto ao vértice B, ângulo B, está o nosso lado AC, que eu chamei aqui de B minúsculo. Tá? Então, o que esse teorema fala para a gente aqui? Ó? Ele fala o seguinte, ó, se eu pegar aqui ó, o lado do triângulo, que é o A, se eu elevar esse A ao quadrado, a resposta vai ser exatamente igual à soma de B ao quadrado com C quadrado, diminuído pelo o dobro do produto de B vezes C, pelo cosseno do ângulo formado pelos lados B e C. Tá? Isso vale tanto para o lado A, quando o lado for B e quando o lado for C. Tá? Então, quando que você pegar o B ao quadrado, vai sobrar o lado A e C. Então, B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado, menos 2 que multiplica A vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por A e C. Então, o cosseno do ângulo aqui formado por A e C é exatamente aqui o ângulo B. Então, perceba aqui, ó, quando aqui você começa com A, acaba com o ângulo A. Se você começa com B, acaba com o ângulo B. E se você começar com C, vai acabar com o ângulo C. Tá? E aí perceba, como aqui tem a letra A, no segundo membro aqui só vai aparecer a letra B e a letra C. Tá? Quando aqui começa por B, no segundo membro não vai ter a letra B, então vai ter só a letra A e C. E, consequentemente, quando aqui começa pelo C, no segundo membro não vai ter a letra C. Então, aqui vai ter a letra A letra B, A e B. Tá? Então, é muito importante aqui você saber quando utilizar, na verdade, a lei dos cossenos. Tá? E a lei dos cossenos ela é utilizada para qualquer tipo de triângulo. Agora que nós vamos fazer uma demonstração da lei dos cossenos. Demonstração. Seja o triângulo acutângulo ABC e CH a altura relativa ao lado AB. Então, aqui nós temos um triângulo ABC. Da base AB, eu tracei, na verdade, aqui pontilhado de azul, a altura H, que vai de C até H maiúsculo. E agora que eu estou nomeando os lados do meu triângulo. Vértice A, vou chamar aqui de A minúsculo. Vértice C, C minúsculo. Vértice B, B minúsculo. Então, o C é a distância que vai de A até B. Agora, perceba que de A até H, eu chamei de M. Então, de H até B, vai ser exatamente C menos M. Porque se você somar M com C menos M, você vai chegar exatamente no valor de
C. Bom, de posse aqui desses dados, nós vamos começar agora aqui a perceber o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, quando eu tracei a altura, um primeiro triângulo retângulo e do lado de cá também eu tenho um outro triângulo retângulo, tá? Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes, uma em cada triângulo retângulo. Vamos pegar aqui o primeiro triângulo, ó, o triângulo AHC. De frente para 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa e aqui eu tenho meus dois catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que b² é igual a h² mais m². Vou proceder da mesma forma agora, com o segundo triângulo retângulo. De frente para 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa, que é A, e depois vou ter os meus catetos, que é H e C menos M. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, A² é igual a B² mais C menos M ao quadrado. Perceba agora que nas duas equações, eu tenho aqui a letra H comum às duas equações. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Na primeira equação, eu vou isolar o H. Então, na verdade, eu vou pegar o m aqui ao quadrado, passar para o primeiro membro, e aí eu vou obter h² é igual a b² menos m ao quadrado. E a segunda equação eu vou deixar da forma que está, tá? Bom, o meu procedimento agora, ó, vai ser pegar a primeira equação e substituir na segunda. Quando eu pegar a primeira e substituir na segunda, eu vou obter a seguinte equação, tá? A² é igual a b² menos m ao quadrado mais c menos m ao quadrado. Agora eu vou desenvolver o produto notável, tá? Quadrado do primeiro menos 2 do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, e vou obter aqui a seguinte igualdade. Posso cortar agora aqui o m ao quadrado com m ao quadrado, e aí eu vou chegar aqui, a² é igual a b² mais c² menos 2cm, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever esse m de uma outra forma, tá? Como assim? Quando você olha agora aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui que eu estou colorindo, eu tenho o ângulo A, tá? Esse triângulo é retângulo, de frente para 90 graus. Eu tenho aqui a minha hipotenusa, e o H e o meu M são os nossos catetos. Perceba que de frente para o ângulo de 90 graus está o H. Então, esse cateto aqui é o cateto oposto. E o M, então, vai ser o meu cateto adjacente. Uma vez que o M é o cateto adjacente com hipotenusa, eu vou aplicar o cosseno do ângulo A. Então, o cosseno do ângulo A vai ser cateto adjacente, que é M, sobre a hipotenusa, que é B. Agora eu vou isolar a letra M. Vou multiplicar agora aqui cruzado. M vezes 1 vai dar M, e B vezes cosseno de A. Essa terceira aqui, igualdade que eu encontrei, eu consegui escrever o M em função de B e cosseno de A. Eu vou substituir agora aqui lá na equação 2. Quando eu substituo a equação 3 na equação 2, eu vou obter agora aqui a seguinte igualdade. A² é igual a b² mais c² menos 2cb vezes cosseno A. E agora eu vou organizar isso aqui colocando em ordem alfabética. Vou obter aqui, na verdade, a minha formulinha da lei dos cossenos, que um lado ao quadrado é exatamente igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, diminuída pelo dobro do produto dos outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, essa aqui é a demonstração, na verdade, da nossa formulinha da lei do cosseno. Bom, perceba que quando eu demonstrei, eu utilizei, na verdade, um triângulo acutângulo, tá? Mas pode ser qualquer tipo de triângulo. Eu vou fazer agora aqui a mesma demonstração, só utilizando aqui um triângulo obtusângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo de vértices A, B, C. Perceba que o ângulo A aqui, ó, que eu colori de vermelho,
ele é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? O ângulo de meia volta aqui, ó, ele é 180. Então, uma vez que esse ângulo aqui é o ângulo A, esse ângulo aqui vai ser o complementar. Desculpa, o suplementar. 180 menos A. Tá? Suplementar forma 180 graus. Então, se aqui é o ângulo A, aqui vai ser 180 menos A. Bom, quando eu for resolver aqui agora, ó, de frente para o vértice A, eu tenho A minúsculo. De frente para o vértice B, B minúsculo. De frente para o vértice C, C minúsculo. A altura, uma vez que o meu triângulo é obtusângulo, tá? E ele está nessa posição, a minha altura ela está externa ao triângulo. Então, a minha altura H vai de C até H. E aí você vai perceber que eu tenho novamente aqui dois triângulos retângulos. Eu tenho esse menorzinho aqui, ó, que é o ACH, e tenho o maior, que é BCH. Vou aplicar novamente aqui o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, aqui vai ficar ó, hipotenusa ao quadrado B, que é igual à soma do quadrado dos catetos, h quadrado, m ao quadrado. Vou aplicar agora Pitágoras no triângulo maior. Então, vai ficar quem aqui? Ó, hipotenusa ao quadrado, a quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, h quadrado, mais o outro cateto aqui, ó, que vai de B até H, que é C mais M ao quadrado. Novamente aqui, ó, eu tenho aqui o meu H, que aparece comum nas duas equações. Vou isolar o H na primeira equação. Isolando o H na primeira equação, eu vou obter H quadrado igual a B quadrado menos M ao quadrado, onde eu vou agora substituir na minha segunda equação. Bom, quando eu for substituir na minha segunda equação, eu vou obter agora aqui a seguinte igualdade, tá? Aonde tem H, eu vou substituir B quadrado menos M ao quadrado. Vou obter agora aqui a seguinte igualdade. Vou resolver agora aqui o fator comum, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Posso cancelar o M com M, e aí eu vou obter agora aqui a minha seguinte igualdade. De forma análoga, eu vou escrever esse M agora aqui, ó, de uma outra forma, tá? Vou olhar agora aqui para esse triângulo aqui que você está vendo colorido, que é um triângulo retângulo. Esse M meu, ele é um cateto. O meu H é um outro cateto. E esse B min é uma hipotenusa. O meu ângulo é o ângulo 180 menos A. Então, esse M meu é um cateto adjacente. Então, na verdade, eu vou calcular o cosseno de 180 graus menos o ângulo A. Vou obter aqui a seguinte continha. Cosseno de 180 menos A é igual a menos cosseno A. Por quê? Esse ângulo aqui está no segundo quadrante. Esse ângulo aqui está no primeiro quadrante. Tá? São ângulos, por exemplo, suplementares. Tá? Ou esse ângulo aqui pode estar no primeiro quadrante, tá? E esse aqui pode estar no segundo quadrante. Que você tem que saber que esses ângulos aqui são ângulos suplementares, que vai ser igual ao cateto adjacente, que é M, sobre hipotenusa, que é B. Isolando aqui o nosso M, eu vou obter que M é igual a menos B vezes cosseno do ângulo A. Vou substituir agora a equação 3 na equação 2. Uma vez que eu substituo a equação 3 na equação 2, nós vamos obter aqui a seguinte igualdade, tá? Que na verdade nada mais é do que a nossa fórmula da lei dos cossenos. Um lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, diminuída pelo dobro do produto dos dois lados pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados, tá? Bom, é muito importante que você conheça essa fórmula e saiba aí o momento correto de estar aplicando, tá? Ela pode ser aplicado em qualquer tipo de triângulo, sendo ele acutângulo, sendo ele obtusângulo e sendo ele um triângulo retângulo, tá? Por quê?
Se você tiver aqui um triângulo retângulo, tá? Se esse ângulo seu aqui, ó, for o ângulo A, a única coisa que vai acontecer aqui, ó, é que esse ângulo A seu agora aqui vai ser exatamente 90 graus. Uma vez que o ângulo A é 90 graus, o cosseno de 90 graus é exatamente igual a zero. E menos 2BC vezes zero vai dar zero. Então, essa continha todinha sua aqui, ó, vai dar zero. E aí você vai cair no nosso conhecido teorema de Pitágoras, que foi assunto abordado aí em aulas anteriores. Tá? Então, na verdade, a lei dos cossenos, ela é aplicada, na verdade, em qualquer tipo de triângulo. Tá? Muito importante aí você conhecer essa formulinha que eu acabei de apresentar. Bom, eu não vou demonstrar, né, todas as três fórmulas. Eu demonstrei, na verdade, aqui só a primeira. Para você demonstrar as outras, basta você traçar aqui, ó, a altura partindo do vértice B, depois a altura partindo do vértice A. A demonstração, na verdade, ela é análoga, tá? Então, fica para a gente aqui, na verdade, as formulinhas aqui da lei dos cossenos. Bom, nós vamos fazer agora aqui um exemplo que vai estar abordando aí o assunto trabalhado na aula de hoje. Exemplo. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções caixa d'água bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Se a ideia é bombear a água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Bom, aqui nós temos então uma situação, né, onde uma água ela é captada, por exemplo, aqui de um rio, transportada até uma caixa d'água e dessa caixa d'água ela é enviada para casa, tá? Então nós temos aqui uma seguinte situação, tá? Que foi detalhada aqui pelo exercício. Nós temos aqui, ó, uma bomba, onde essa bomba pega aqui a água e joga numa caixa d'água que está a 50 metros de distância da bomba. Uma vez que a água chega na caixa d'água, a caixa d'água envia a água até a casa, que se encontra a 80 metros da caixa d'água. Foi falado também para a gente que o ângulo formado pelas direções caixa d'água bomba e caixa d'água casa é um ângulo de 60 graus. E aí o que se deseja fazer aqui? Deseja-se pegar a água e enviar diretamente da bomba até a casa. Então o exercício pede para nós calcularmos qual que é a distância em metros da bomba até a casa, tá? Bom, uma vez aqui que eu fiz o desenho da situação, nós podemos perceber aqui que nós temos aqui um triângulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, a caixa d'água de vértice a casa de vértice C e a bomba de vértice B. O ângulo A foi falado para a gente que é exatamente 60 graus, tá? Eu quero descobrir o valor da distância oposta ao ângulo de 60 graus, que na verdade aqui eu chamei de x, sendo conhecido a distância da caixa d'água à casa, que é 80 metros, e da caixa d'água à bomba, que é de 50 metros. Então perceba que eu quero achar o valor de um lado do triângulo, tendo o ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir, e eu tenho a medida dos lados que formam esse ângulo, tá? Então, na verdade, aqui eu vou estar trabalhando com a lei dos cossenos, tá? Que fala o seguinte para mim, ó.
o quadrado de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, diminuída pelo dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Tá? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. O que eu quero achar aqui, ó, está fazendo o papel do Azinho. O 80 metros é o meu Bzinho. Os 50 metros é o Czinho. E os 60 graus nada mais é do que o meu ângulo A. Então, agora que eu vou proceder com a substituição. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado é igual B 80 ao quadrado mais o C 50 ao quadrado menos 2 que multiplica 80 vezes 50 vezes cosseno de 60 graus. Bom, perceba que o 60 graus ele é um ângulo notável, tá? Vamos supor aqui que ele tivesse te dado um ângulo aqui diferente de 30, 45 e 60 graus, tá? Ou seja, um ângulo que não é notável. Tá? E o exercício iria te dar a informação de quanto que é o cosseno desse ângulo, ou então você iria consultar uma tabela, né? Provavelmente iria deixar você consultar a tabela, ou então você iria usar, por exemplo, a calculadora sua científica. Aí só tomar cuidado para você deixar a calculadora na função degree, que você está trabalhando aqui com ângulo em graus. Tá? Uma vez que eu estou trabalhando com ângulo notável, tá? Eu já tenho conhecimento de quanto que vale seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Nesse caso aqui, o ângulo 60 graus, cosseno de 60 vale meio. Então, agora aqui eu vou proceder com a substituição dos valores. Então, aqui vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado, 80 ao quadrado, 6.400, 50 ao quadrado, 2.500, menos 2 que multiplica 80 vezes 50, 4.000, vezes o cosseno, que vale meio. Corta o 2 com 2. Daqui eu vou ter a seguinte continha, ó, x ao quadrado é igual 6.400 somado com 2.500, eu vou ter que exatamente 8.900 menos 4.000. Então, daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 4.900. Daqui eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4.900. Então, daqui eu vou ter que x' vai ser igual a menos 70. E x duas vai ser igual a 70. Estou trabalhando com medidas, lados de triângulo. Vou excluir a resposta negativa. Então, a minha resposta aqui vai ser exatamente 70 metros. Então, a distância da casa até a bomba é exatamente 70 metros. Espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício, tenha acompanhado aí o conteúdo da aula de hoje. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço.